Olá, então vamos dar aqui continuidade ao nosso conteúdo, né? Fechamento ao nosso conteúdo sobre a nossa ciência preferida, que é a geografia, né? Que é uma área de estudo aí da ciência também. E a gente vai fechar aqui com esse resumão nesse slide, para que vocês possam entender melhor, né? Então, a geografia é uma área do conhecimento bastante complexa, abordando temas tanto ligados ao meio natural quanto relacionados à sociedade. Por esse motivo, tradicionalmente, ela é dividida em geografia física e geografia humana, não é isso? Essa divisão tem o objetivo de gerar uma especialização do conhecimento, visando a evolução da geografia como ciência. Essa é uma exigência do capitalismo industrial, que fomentou a divisão do conhecimento em ciências para atender à divisão do trabalho. Relação entre a divisão da ciência e a divisão do trabalho. Então, temos duas imagens aqui, né? Uma de 1890 e uma mais atual, já avançado, né? Com essa chegada do capitalismo industrial, né? O que nos favoreceu na ciência, que está mostrando aí na imagem. Então, a geografia física e a geografia humana, tem duas ilustrações aí, né? Da geografia física, que é o espaço, que é a natureza e toda essa relação aí. E a geografia humana, que é a sociedade, né? Todas as seus componentes. Diante da necessidade de ter uma visão mais abrangente da realidade, é indispensável a superação dessa dicotomia. Na verdade, a geografia é uma só, né? Então, a gente vê aqui uma imagem com essas duas geografias, a física e a humana, ou seja, a sociedade e também esse espaço, né? Esse físico do planeta. Então, a geografia física é a parte do conhecimento geográfico que aborda os aspectos relacionados ao quadro natural existente na superfície terrestre. E aí tem, né, o que a gente estuda de espaço físico, né, a parte física do planeta. Tem imagens aí, o vulcão, os acontecimentos aí no planeta, né, na Terra, nessa parte física. As subdivisões da geografia física. Como a natureza apresenta vários elementos e fatores, a geografia física se subdivide em. Então, aqui no centro, a geografia física ela é dividida em hidrogeografia, geomorfologia, climatologia, espaço cartográfico, pedologia e biogeografia. A geomorfologia é um conhecimento que tem por objetivo analisar as formas de relevo, buscando compreender os processos pretéritos e atuais responsáveis por sua formação e evolução. Então, é tudo o que acontece aí nas formas de relevo que existe, como isso aconteceu, né, para chegar ao que temos hoje. Então, a climatologia, que é um dos ramos da geografia física que estuda o clima, sendo um conhecimento muito importante, pois influencia na fisionomia da paisagem, além de interferir em diversas atividades humanas, né? Então, o clima, claro, que influencia, é tão importante para a gente obter aí conhecimentos, traçar objetivos, né? Para quem é agricultor, para quem não é também, quem gosta de viajar, então, tantas outras questões aí. Hidrogeografia é a área da geografia física que estuda as águas do planeta, abrangendo, portanto, rios, mares, oceanos, lagos, geleira, água do subsolo e atmosfera. Então, essa parte, tudo que é hidro, né, é água, nos traz a ideia de água, de líquido. Então, pedologia é a parte da geografia referente ao estudo dos solos, tem por objetivo o esclarecimento da gênese do solo e de todos os processos e fenômenos que nele ocorrem. A biogeografia estuda a distribuição geográfica dos seres vivos na superfície terrestre, merecendo destaque as plantas e os animais. E a geografia humana, que é a geografia humana analisa as ações e transformações geradas pela sociedade, tanto em nível local quanto em escala global e no espaço geográfico. Então, tudo que é relacionado a essa questão humana, né? Essa sociedade, todas as sociedades no geral, está relacionado à geografia humana. Os comportamentos sociais, essas questões, né? Então, as subdivisões da geografia humana. Como a sociedade apresenta várias maneiras de provocar mudanças no espaço geográfico, a geografia humana basicamente se subdivide em
geografia urbana, geografia econômica, geografia cultural, geografia regional, geografia agrária, geografia política, geografia do turismo, geografia da saúde e geografia da população. A gente vai ver cada uma delas. Geografia urbana é o ramo da geografia urbana que estuda o crescimento das cidades, a urbanização e outros aspectos específicos da dinâmica dos espaços urbanos. A geografia agrária, que é a parte da geografia humana que estuda tanto a ocupação do solo pela agricultura e pela pecuária, quanto o crescimento econômico das atividades econômicas desenvolvidas no espaço rural. E a geografia da população, que é a geografia da população estuda a distribuição, a estrutura, as migrações e o crescimento populacional local e mundial. E a geografia econômica, que estuda a localização das atividades econômicas e as transformações que a economia provoca no espaço geográfico e na sociedade. Merecem destaque temas como a globalização e os blocos econômicos. A geografia política, a gente já até viu, sobre essa geografia no início do ano anterior, sobre os grupos econômicos, e a gente vai dar uma revisada nessa parte também. A geografia política é um ramo que se dedica ao estudo da interação entre política, relações de poder e o território, analisa as razões dos conflitos e das alianças existentes entre as nações. Tem aí as ilustrações, A geografia política é uma área muito abrangente, que a gente estuda praticamente no terceiro ano inteiro, Todas essas geografias a gente estuda muito durante a nossa vida acadêmica, Mas no ensino médio, a gente possibilita a gente fazer essa divisão, que é a qual área da geografia está relacionada a cada conteúdo estudado. Outra divisão possível da geografia está relacionada à escala de análise e abordagem. Dessa forma, muitos geógrafos consideram a geografia dividida em geografia geral, que é a mundial, que tudo que está relacionado ao mundo, e a geografia regional, que é mais restrita ao nosso contexto, A geografia geral, ao contrário da regional, a geografia geral estuda aspectos mais abrangentes, enfatizando a compreensão de fatores ou princípios que transformam todo o espaço geográfico. Compreender o fenômeno da globalização e a influência das grandes empresas em escala mundial é um exemplo de estudo da geografia geral. E a geografia regional, que estuda a organização do mundo em áreas homogêneas, regiões. Essa homogeneidade pode ser resultado de fatores naturais, sociais e ou culturais. Compreender características e o processo de produção de cada complexo regional brasileiro é um exemplo de estudo da geografia regional. Então, a gente se dedica a um espaço específico, levando em considerações as transformações locais. Então, eu achei interessantíssimo a gente ver detalhadamente cada área, o estudo de cada área, a gente ter essa percepção do quanto que é importante esse estudo da geografia, Quanto nos favorece ao conhecimento de mundo, cada uma dessas áreas. Nenhuma é mais importante do que a outra. Acho que elas se complementam e todas essas partes da geografia, dessa ciência tão importante, é indispensável ao nosso conhecimento, enquanto formação de seres humanos, de cidadãos, de trabalhadores, de empregados, de qualquer área que você for ocupar no planeta, é importante que a gente tenha esse conhecimento sobre essas áreas da geografia. Até mais e bons estudos.